vídeo de hoje está um pouco diferente. A gente vai refletir como morar ou viajar mesmo para um outro país pode mudar completamente a nossa mente. Fica até o final do vídeo porque vocês vão ver como todas essas coisas podem nos transformar em pessoas muito mais tolerantes. Todas essas coisas que a gente vai comentar nesse vídeo são coisas que eu aprendi na minha grande convivência que eu tive tanto no Brasil como eu tenho aqui na Europa, aqui na Espanha. Então, eu ter tido esse contraste, né, essa grande convivência, esses muitos anos que eu morei no Brasil, esses muitos anos que eu tô morando aqui na Espanha, me fez mudar completamente a minha mente, a maneira que eu penso, a maneira que eu vejo o mundo é completamente diferente de antes. Isso é uma coisa muito importante e a gente não consegue somente saindo de um país para outro país, senão que a gente também consegue saindo da nossa cidade natal, indo para uma cidade mais grande, ou a gente saindo de um estado, indo para outro estado. Então a sensação é muito parecida, mas claro que sair de um país é uma coisa muito mais extraordinária, porque as mudanças são ainda maiores, né? Agora vamos começar com o primeiro tópico, que é a abertura para as diferenças e os choques culturais. E o que significa isso é tipo, sabe aquelas coisas que você faz na sua cidade, no seu país, né? Aquelas coisas que você acha que é natural, todo mundo faz assim. Você nem imagina que em alguma outra parte do mundo as pessoas fazem as coisas completamente diferente do jeito que você faz. Às vezes a gente acha que no mundo inteiro essas coisas são desse jeito, né? Eu até recomendo que agora mesmo vocês deixem no comentário uma coisa que vocês acham que somente se faz no Brasil e não se faz no resto do mundo, em questão cultural mesmo. Para esses exemplos, eu vou começar falando sobre os cumprimentos. Cumprimentos é uma coisa bem legal, porque no Brasil eu acho que a gente tem vários cumprimentos, né? Tantas pessoas que dá só um beijo, tem pessoas que dá 2 beijos, tem pessoas que dão um abraço. E a gente sabe que o brasileiro é um povo muito caloroso, um povo bastante aberto. Então esses cumprimentos assim, mais de toque físico, costumam ser muito comuns entre as pessoas. E às vezes a gente nem imagina que em alguma outra parte do mundo essas coisas são completamente diferentes, né? Um grande exemplo é que aqui na Espanha o cumprimento mais comum são 2 beijos, né? E é engraçado porque a gente tá falando de um país europeu, né? As pessoas sempre costumam achar que as pessoas são um pouco mais frias, né? No caso, as pessoas são um pouco mais frias realmente, mas a Espanha eu sempre considero que é um lugar diferente. Mas em outros países, se você chegar dando um beijo, 2 beijos, abraços, você tá sendo uma pessoa totalmente desrespeitosa. Então é uma coisa que muitas vezes pode chocar alguns brasileiros, né? E acaba cometendo esses pequenos erros, né, de ter um pouco mais de toque físico com a pessoa. E essa pessoa pode se sentir incômoda e desconfortável por essa pessoa estar tendo mais contato com ela sem ter tido a devida autorização. Em muitos países os cumprimentos é simplesmente um aperto de mão e já está, não precisa de mais. Então isso é uma coisa muito importante, tanto na adaptação das pessoas, como na nossa maneira de ver, que a gente tem que entender como funcionam nos outros países, que as pessoas são diferentes. Também falando de cumprimentos, eu conheci uma pessoa que é do Marrocos, conheci ela aqui na Espanha, e o cumprimento que eles fazem no Marrocos são 3 beijos, né? A gente já acha 2 beijos muito, lá eles dão 3 beijos, né? Eu acho que é um de um lado e do outro lado dá 2 beijos. No início eu achei muito estranho, né? Porque eu dei 2 beijos nela e depois ela veio me puxando pra dar o último beijo, né? Que ela tava acostumada a fazer dessa forma. Então, no fundo, são coisas muito pequenas que fazem toda a diferença. E outro exemplo também são os costumes sociais, que a gente pode englobar as pessoas que são mais fechadas ou pessoas mais abertas. A gente já sabe que o brasileiro é muito aberto, muito caloroso. Muitos países da Latinoamérica também são pessoas como brasileiros, né, pessoas que gostam mais de contato físico, pessoas que são mais amigáveis. Só que existem países onde as pessoas são um pouco mais fechadas, as pessoas têm mais dificuldade de fazer amizades, as pessoas têm mais dificuldade de sair para tomar alguma coisa. Tudo isso são coisas que fazem os brasileiros mudar um pouco essa forma de ver as coisas, né? Que as pessoas são diferentes, as pessoas não são todas igual o brasileiro costuma ser. Um exemplo muito claro é o que eu falei no meu anterior vídeo, que as pessoas da Europa costumam ser pessoas muito francas. Eu não tô falando de pessoas mal educadas, eu tô falando de pessoas que costumam ser muito direto ao ponto. Por exemplo, quando as pessoas no Brasil estão decidindo sair para fazer alguma coisa e convida uma outra pessoa, o brasileiro não gosta de dizer não, ele fala daquele jeito, né? Ah, sim, vamos ver, vamos falando. Sendo que, na verdade, o brasileiro ele não tá nem um pouco afim de
nesse evento, né? E aí ele deixa para a última hora, aí ele vai inventando desculpa, porque ele fica pensando, nossa, será que a pessoa vai ficar mal porque eu não vou? E todo esse dilema para simplesmente falar, eu não posso ir, ou eu não quero ir, ou não vai dar para eu ir. Suficiente, não precisa de mais. Então tem países onde as pessoas são muito mais francas, são muito mais diretas, e se a pessoa não quer ir, não pode ir, ela simplesmente fala e tudo bem, não tem problema. Outro exemplo de choque cultural é uma coisa que eu acho super interessante, é a questão de celebrações e feriados. Feriados, a gente já sabe que existem tantos feriados locais, nacionais, internacionais, né? Então a gente já sabe que existe essa diferença. Mas às vezes, no mesmo feriado, é celebrado de uma maneira completamente em outro lugar do mundo. Um grande exemplo que eu acho, no caso do Brasil, é o São João, né? Que quando a gente pensa em São João, a gente pensa no São João brasileiro, muito característico, né? Pessoas caipiras, pessoas ali com as pintinhas no rosto, chapéu, aquela camisa, todas aquelas comidas de milho, e assim é comemorado São João no Brasil, né? Eu não sei se essa forma é uma forma exclusiva do Brasil. Eu só sei que aqui em alguns países da Europa, na maioria dos países que eu já vi, não existe esse tipo de celebração no São João. Outro exemplo também é o Carnaval, né? O Carnaval no Brasil é um grande evento, se celebra durante vários dias, com os desfiles, com samba. E aqui na Espanha, por exemplo, o Carnaval dura somente um dia, no dia do Carnaval, e é uma celebração como qualquer outra, onde as pessoas se disfarçam de qualquer coisa e suficiente, não tem mais. Entrando em celebrações, eu gostaria de colocar como exemplo os casamentos e os aniversários, né? Que os casamentos a gente já sabe, cada país tem a sua tradição, tem a sua forma de comemorar. Mas uma coisa super interessante do aniversário é que eu lembro que a gente estava falando sobre um aniversário e uma amiga minha veio falar comigo referente aos aniversários do Brasil e ela falou, nossa, eu acho super interessante que no Brasil vocês dão o primeiro pedaço para a pessoa que vocês mais têm carinho, que vocês mais gostam e tal. Aí eu falei, sim, mas aqui não faz isso? Ou na Colômbia não faz isso? Ou em qualquer outro país não faz assim? Ela falou, não, isso aqui, eu nunca vi isso em nenhum lugar. Foi aí onde eu parei pra pensar, caraca, será que isso é uma celebração, uma maneira de celebrar que é totalmente nossa, que é só nós que fazemos? E é super interessante porque é uma coisa que a gente sempre faz. A gente corta o primeiro pedaço e dá o primeiro pedaço para a pessoa que naquele momento a gente tem um pouco mais de carinho, mas isso é super interessante. O próximo ponto é sobre leis e valores culturais. Nesse ponto eu gostaria muito de colocar em destaque o respeito. Por que o respeito? Porque muitas vezes a gente está acostumado no Brasil, em certo tipo de coisas, as pessoas serem um pouco menos respeitosas. Obviamente existem pessoas super educadas, super respeitosas no Brasil, mas também existem pessoas que não respeitam várias coisas, gestos tão simples como pedir desculpa, pedir licença, pedir por favor e coisas tão simples que eu já conheci pessoas que eu nunca ouvi um por favor, nem um obrigado da boca dessas pessoas. E é uma coisa que eu acho muito triste, que sempre que eu vou dar conselhos para alguma pessoa que está querendo vir morar na Europa, um dos primeiros conselhos que eu dou é: seja uma pessoa muito respeitosa. Sempre com por favor, sempre com o obrigada, sempre com licença, essas coisas eu sempre dou como conselho para a pessoa vir. Chega a ser uma coisa muito ridícula, né? Eu tenho que falar essas coisas, mas é uma coisa muito importante que em muitos outros países esse respeito é uma coisa muito obrigatória em todos os lugares e uma coisa que você vê sempre. Nisso entra também as leis, o tema de respeitar as leis, vou colocar um grande exemplo, que é a faixa de pedestre, que no Brasil, a grande maioria das vezes, a faixa de pedestre não é respeitada, e é onde a pessoa chega em um outro país e ela vai ter que aprender a seguir essas leis, tanto as leis de trânsito como as leis geral do país. Um choque cultural que pode dar nas pessoas também são leis que existem no Brasil que em outro país não existe, ou ao contrário, uma coisa que você achava que no seu país era errado e você começa a achar aqui que é certo ou que não é tão errado, simplesmente porque você começa a ver o mundo com um outro ponto de vista, e a sua mente pouco a pouco vai mudando. Nesse ponto eu também queria destacar a vestimenta. No Brasil, a gente está acostumado com vários tipos de vestimenta, mas não com uma diversidade tão grande como a gente encontra em muitos países da Europa, também nos Estados Unidos, também Canadá e outros países onde tem uma grande migração. Isso é sobre a vida em diversidade, porque aqui a gente consegue ver pessoas
usando shorts muito curtos, shorts mais curtos que a gente está acostumado a usar, que as pessoas usarem no Brasil, mas também a gente está acostumado a ver pessoas com diversas vestimentas que não são do nosso continente, digamos assim. A gente vê pessoas de outras religiões que têm esse tipo de vestimenta específico, tanto pessoas da Índia, tanto pessoas que seguem a religião muçulmana e tem outro tipo de vestimenta. E como em esses países onde tem muita imigração, é muito comum você ver esse tipo de pessoas com esse tipo de vestimenta, se torna uma coisa completamente normal e as pessoas simplesmente estão acostumadas. Agora, eu que sou de Goiânia, eu nunca vi ninguém usando esse tipo de vestimenta. Pessoas que são muçulmanas, pessoas que têm outros tipos de religiões que têm esse tipo de vestimenta. Nunca vi em Goiânia. Eu imagino que em São Paulo deve ser muito mais comum. Então é uma coisa que faz a gente ser muito mais tolerante. A gente começa a se importar muito menos com o que essas pessoas estão fazendo, o que essas pessoas pensam ou não pensam, e a gente começa a olhar mais para nós mesmos. Aí é onde entra o tema da religião. É uma coisa que choca muitas pessoas que são cristãs, muitos brasileiros que são cristãs, né? Porque o Brasil é um país majoritariamente cristão. Quando ele chega em um país onde a religião dele não é praticada ou não é muito praticada, ou existem outras religiões, ou que existam pessoas que não tenham nenhum tipo de religião. Sendo que tem países onde não tem nenhum tipo de religião, ou países que têm uma religião que não tem nada a ver com a que existe no Brasil, e as pessoas ficam realmente bastante chocadas, né? Então, esse negócio de você sair de um país, ver outras culturas, ver que existem outras religiões, que existem outros costumes, faz que a nossa mente abra. E, repito, nos tornamos pessoas muito mais tolerantes. Outro ponto super interessante e super legal é o clima e as mudanças de estações. Pelo Brasil ser um país tropical, é muito difícil da gente ver, da gente notar as diferenças das estações. Então eu imagino que deve ter algum lugar do Brasil, alguns estados do Brasil, que dê para notar um pouco mais, ou alguns estados do Brasil que chegue a um frio, né? O sul do Brasil chega a temperaturas bastante baixas, mas em geral a gente sabe que o Brasil, sendo tropical, ele tem temperaturas normalmente sempre elevadas, em geral. Então tem um pouco da percepção de cada pessoa, né? Tem aquela pessoa que 23 graus tá fazendo muito frio, e para outras pessoas, dependendo do estado, se faz mais frio, 23 graus não é uma coisa tão fria. E o tema das estações definidas, né? No Brasil, por exemplo, em Goiânia, eu nunca sabia quando a gente estava em primavera, quando a gente estava em verão, inverno. Não tinha ideia porque não dava pra gente notar, não é uma coisa que a gente tem em conta no nosso dia a dia. Então, realmente, a gente vivia sem muito pensar em que estação a gente está. Mas em países onde as estações são bem definidas, é muito interessante porque isso muda completamente nosso estilo de vida naquele momento. Por exemplo, que na primavera tem muito pólen. Talvez no Brasil na primavera a gente também note que tenha pólen, mas em muito menos quantidade que nos países onde tem as estações bem definidas, né? Então esses dois fenômenos acabam interferindo muito no nosso dia a dia, no nosso estilo de vida. Outra coisa que pode fazer a gente pensar muito diferente, ou a gente simplesmente notar e se dar conta que as coisas são diferentes em outros lugares, é a questão da comida. Eu não tô falando de pratos típicos, porque pratos típicos tem em todos os lugares. No Brasil mesmo existem diversos pratos típicos, dependendo do estado. Mas se não da gente não saber da existência de certos tipos de coisas, de certos tipos de comida, ou não saber que algum tipo de comida que a gente não come é comestível em outro lugar do mundo. Nisso a gente já poderia entrar na questão da China, né, que come coisas muito diferentes do que a gente está acostumado. Ou, por exemplo, quando eu fui no supermercado aqui e eu encontrei na geladeira lá para vender cérebros. Sim, eu encontrei 2 cérebros mais ou menos desse tamanho assim em uma bandejinha. Eu olhei aquilo e fiquei tipo, quem come cérebro? Eu não sei nem de que animal que era, porque nem lembro, nem olhei. Mas eu fiquei muito chocada ao ver que existiam pessoas que comiam cérebro. A experiência da gente viajar, da gente ter a experiência de morar em um outro país, fazer as mesmas coisas que essas pessoas fazem, tudo isso pode ampliar totalmente os nossos conhecimentos, podem fazer a gente ter outro tipo de opinião sobre coisas que a gente já tinha uma opinião ali já definida, e pode ampliar muito mais o nosso horizonte e nos tornar pessoas muito mais tolerantes, porque a gente vai conhecer
que não é só sobre mim, né? As coisas não giram em torno de mim. Cada lugar do mundo tem os seus costumes, tem as suas coisas, pensam de uma maneira diferente que eu, e tudo bem, não tem problema as pessoas pensar diferente, toda essa experiência é muito enriquecedora. Eu ainda tenho o desejo de viajar muito, de ter experiências super legais e diferentes para eu ter esse crescimento pessoal. Eu incentivo muito a vocês, se vocês tiverem a oportunidade, se vocês tiverem essas condições, se vocês não quiserem morar em um outro país, considere a opção de você viajar, de você conhecer outros lugares. Não precisa ser outro país, não precisa ser outro estado. Às vezes você saindo da sua cidade e indo para uma cidade que está relativamente perto, você já começa a ver coisas totalmente diferentes do que você está acostumado. Com certeza vai valer muito a pena. Espero que vocês tenham gostado desse estilo de vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like e os comentários estão aqui embaixo para qualquer dúvida que tenha ficado, para qualquer reflexão que você queira fazer aqui embaixo. Se inscreva no canal que aqui você vai encontrar muitas coisas sobre a vida na Europa e eu vou tentar sempre mostrar um pouquinho de mim aqui também. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijão para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.